E aí, pessoal, o que vocês acharam dessa parte da nomenclatura? A gente agora está falando das nossas regrinhas, mas aplicando em algumas funções de hidrocarbonetos um pouco diferentes. A gente viu lá os dienos, a gente viu os cicloalcanos e situações de cadeias ramificadas, né? Então, vamos lá revisar para você ter sucesso na sua atividade de sala. A gente está falando da parte 2 das normas de nomenclatura, né? Nós vimos sobre os hidrocarbonetos de cadeia aberta com duas ligações duplas, que são conhecidos como alcadienos, ou simplesmente dienos. Esse di está mostrando para a gente que existe duas ligações duplas no nosso composto, ou seja, na nossa cadeia orgânica. A fórmula geral para os alcadienos vai ser CnH2n-2, tá? Porque esse menos 2 ele vai perder hidrogênio pela quantidade de ligações duplas que vai existir entre os átomos de carbono, que nesse caso são duas. Como é que fica a nomenclatura desses dienos não ramificados? A gente vai fazer o mesmo, vai contar quantos carbonos tem, determina lá o prefixo, vai usar o infixo, que nesse caso aqui ó, vai ser o dien, e a terminação O, porque ele é um hidrocarboneto. Então vamos lá ao exemplo. Aqui nós temos uma cadeia orgânica que tem 1, 2, 3, 4, 5 átomos de carbono, tranquilo? A numeração sempre pela extremidade ó, mais próxima das nossas ligações duplas, ou pela extremidade que dê o menor número possível para elas. E aí você vai dar o nome contando lá quantos carbonos tem, prefixo vai ser pent. Como vai usar o infixo dien, entre o prefixo e o infixo a gente usa a letra A, então vai ficar penta. E você vai identificar onde está a ligação dupla, no carbono 1 e carbono 2. Vai ficar como? Penta 1,2 dieno. Sempre, pessoal, que a gente estiver trabalhando dieno, nós temos que usar o A aqui antes do infixo, tranquilo? Qual vai ser a fórmula geral? Para eu encontrar a fórmula molecular desse composto, basta eu pegar a quantidade de carbonos que ele tem aqui ó, e jogar na nossa fórmula geral. E aí eu encontro que ele tem 5 átomos de carbonos e 8 de hidrogênio. Tranquilo? Os cicloalcanos são alcanos de cadeia fechada, pessoal. Então, a gente vai ter somente ligação do tipo simples entre eles e eles vão formar um elo, né, que a gente chama lá de ciclo. A fórmula geral vai ser CnH2n. Nós temos também os cicloalcenos, que são os ciclos, que a cadeia fechada, no caso, que apresentam uma ligação dupla. E a fórmula geral deles é igual à fórmula dos alcadienos. E nós também temos os aromáticos, né, que são quando a gente tem o benzeno ou anel aromático. Então é isso aí, pessoal. Essa foi a nossa pequena revisão da aula de hoje. Você vai fazer a sua atividade e você vai ter sucesso aí, mas de todo modo a gente vai vir aqui para fazer a correção juntos. E aí, como é que foi a atividade? Tem gente que não acha muito legal, tem gente que acha que é mais fácil e tem pessoas que, né, vai depender muito de como você se identifica com a disciplina e não tem problema. Mas convenhamos que por enquanto a gente está de boa, né? Umas atividades bem light, bem gostosinhas que dá para a gente trabalhar tranquilos. Então, nós vamos agora para a nossa correção no nosso Tirando Dúvidas. Questão número 1. Não se assustem com as estruturas, viu, gente? Não se assustem, né? Mas vamos ler o enunciado para a gente depois ver o que nós vamos fazer com a estrutura que está sendo apresentada para a gente.
diz o seguinte: benzopireno refere-se a 2 hidrocarbonetos aromáticos policíclicos isômeros formados pela fusão de 5 anéis. Então, a gente tem, ó, 1, 2, 3, 4, 5 anéis. Benzopireno e no caso é o mesmo nome, né? Benzopireno e benzopireno. É um componente, agente cancerígeno. Ele vai estar presente na fumaça de cigarros, carvão e também na atmosfera das grandes cidades. E ele apresenta a seguinte fórmula estrutural. E a gente tem aqui a fórmula estrutural do benzopireno, né? Nós vimos que são 5 anéis aromáticos que estão ligados, né? Formando essa estrutura. E aí vem a pergunta. Ele quer que a gente determine a sua fórmula molecular. O que eu preciso para determinar a fórmula molecular de um hidrocarboneto? Eu preciso determinar quantos átomos de carbono tem e quantos átomos de hidrogênio também tem. Já que é um hidrocarboneto, só tem um carbono e hidrogênio. Então, nesse caso, pessoal, nós temos que lembrar que o carbono faz 4 ligações. Primeiro, a gente determina quantos átomos de carbono existem aqui, ó. Vamos começando aqui, ó. 1, 2, cada cotovelinho desse é um carbono. 3, 4, 5, 6, 7, 8, aí vamos botar aqui 9, 10, aí 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Nas minhas contas, nós temos 20 átomos de carbono. Vamos olhar qual alternativa apresenta 20. Nós vamos ter 20 na letra B, na letra D e na letra E. Então, a letra C e A já está fora de cogitação. Agora, o que nós temos que lembrar? Como a gente está falando de anel aromático, significa que dentro de cada anel aromático desse, nós temos ligações duplas conjugadas, que não está sendo mostrada aqui devido ao efeito ressonância, que é a representação por uma bolinha. Então, cada carbono dentro do anel aromático só faria ligação com um único átomo de hidrogênio, com exceção nas regiões onde o hidrocarboneto o anel aromático está se ligando ao outro, ó, como aqui eu não tenho hidrogênio, porque ele está fazendo ligação com o átomo de carbono do outro anel. Aqui também não, ó. Essas situações aqui eu não tenho hidrogênio. E aí eu vou ter hidrogênio nos outros átomos de carbono, que vai me dar um total de 12 hidrogênios, que é a nossa letra E. Mas vamos olhar aqui, ó. Observem que a gente viu que nós tínhamos lá um quantitativo de átomo de carbono igual a 20. E aí a gente tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 átomos de hidrogênio. Aonde nós temos a junção entre os anéis aromáticos, não existe hidrogênio nos átomos de carbono, porque estes já têm as 4 ligações feitas. Então, ó, por exemplo, esses 2 carbonos aqui, ó, não tem hidrogênio neles, porque ele já tem, ó, 1, 2, 3, 4 ligações. O mesmo com o carbono de cima, que já tem essa aqui do meio, mais uma, eu estou pintando de vermelho, 2, 3, né? 4 ligações. Então, onde nós temos a junção de anéis aromáticos, esses carbonos não recebem nenhum hidrogênio. Então, a nossa resposta é a letra E, onde nós temos 20 átomos de carbono e 12 átomos de hidrogênio. Vocês acertaram essa questão? Espero que sim. Quem não acertou, pessoal, errou por causa da quantidade de hidrogênio, eu entendo. Pode ficar um pouco confuso, mas aí você tem que lembrar que, por mais que aqui a gente esteja representando o anel aromático só pela bolinha,
nós temos ligações duplas conjugadas aí dentro. Tranquilo? Então, vamos na questão de número 2. Ela diz o seguinte: a fórmula molecular de um ciclano com 8 átomos de carbono é... Ele quer a fórmula molecular de uma cadeia fechada com 8 átomos de carbono. Então, é um ciclo alcano, que nós chamamos de ciclano também. Como é que eu posso fazer? Na fórmula geral, diz que, dos cicloalcanos, diz que é assim, ó, CnH2n. Lembram lá? É parecida com a fórmula geral dos alcenos. O que eu vou fazer? N é a quantidade de átomos de carbono, que nesse caso ele disse pra gente que são 8. Então, onde eu tenho N, eu vou substituir por 8. Então, vai ficar C8H 2 vezes 8. E aí, eu vou ter o quê? A gente vai multiplicar, é dos cicloalcanos, né? A gente vai pegar aqui e vai multiplicar 2 vezes 8, não é isso? Deixa eu ver se está certo. Agora até eu fiquei em dúvida. É isso mesmo. Então, aqui, a nossa resposta correta vai ser a letra E. Observe aqui que o marcador está marcando a letra D. Mas olha só, a fórmula geral é essa. CnH 2 vezes N. Tranquilo? Então, isso significa que a quantidade de carbonos que ele está dizendo que o cicloalcano tem, ela é representada, é substituída aqui, ó, na letra N. Então, se eu tenho 8 carbonos, para descobrir quantos hidrogênios eu tenho, eu vou pegar e substituir no lugar de N o número 8. E vai ficar 2 vezes 8. Que nesse caso aqui vai ser H igual a de 16. Tá? Então, a fórmula geral dos ciclos alcanos é a mesma dos alcenos. Ó, aqui, ó. Portanto, se o ciclo possui 8 átomos de carbono, ele vai ter o dobro de hidrogênios, tá? Que nesse caso serão 16 hidrogênios. Porque o que você vai fazer com N? Vai sempre multiplicar por 2. Essa fórmula geral, pessoal, ela serve para os alcenos e para os ciclos alcanos. Quando a gente está falando dos alcanos de cadeia aberta, a fórmula geral é diferente, tá? A fórmula geral, eu adiciono o mais 2 no final aqui, tá? Essa é a fórmula geral quando eu quero saber a fórmula molecular de um alcano. Quando eu quiser saber de um ciclo alcano, que é uma cadeia fechada, que nós chamamos de ciclano, aí a fórmula geral vai ser essa, que é igual à fórmula dos alcenos. Então, se ele tem 8 átomos de carbono, ele vai ter 16 átomos de hidrogênio. Tranquilo? Tranquilo, né? Então, vamos para a nossa questão de número 3. Se liga no Enem. Aí vem aquele suspense. Professora, mas eu já fiz, eu já sei qual é. Foi bem facinho. Que bom. Então, vamos ver qual é a questão que nós trabalhamos. Olha, ela caiu no Enem de 2009 e diz assim: o uso de protetores solares em situações de grande exposição aos raios solares, como, por exemplo, nas praias, é de grande importância para a saúde. As moléculas ativas de um protetor apresentam usualmente anéis aromáticos conjugados com carbonila, pois estes sistemas são capazes de absorver a radiação ultravioleta mais nociva aos seres humanos. A conjugação é definida como a ocorrência de alternância entre ligações simples e ligações duplas em uma molécula. Outra propriedade das moléculas em questão é apresentar em uma de suas extremidades uma parte apolar responsável por reduzir a solubilidade do composto em água,
o que impede sua rápida remoção quando o contato com a água. O que a gente tem de informação no enunciado? Ele diz que tem uma estrutura carbônica que apresenta anéis aromáticos conjugados com quem? Com carbonila. O que é a carbonila, pessoal? É quando eu tenho essa situação aqui, ó. Isso aqui é a carbonila. Eu tenho uma ligação dupla do carbono com o oxigênio e ela pode aparecer entre átomos de carbono ou não, né? Algumas vezes eu tenho aqui nitrogênio ou situações diferentes. Mas, enfim, essa apresentação do carbono ligado diretamente por dupla ligação com o oxigênio caracteriza a carbonila. De acordo com as condições do texto, qual das moléculas apresentadas a seguir é a mais adequada para funcionar como molécula ativa de protetores solares? E aí você deve se pensar, se eu fizer um Enem desse e tiver uma questão dessa, eu nem consigo resolver. Como que eu vou saber qual dessa estrutura está de acordo com o texto? Vamos lá, respira. Vamos eliminando as que não tem nada a ver com o que o texto falou. Ele falou que as moléculas ativas apresentam anéis aromáticos. Então vamos logo olhar se alguma dessas moléculas aqui não apresenta anel aromático. E nós temos uma que não se enquadra nesse perfil, que é a letra C. Olha só, não existe anel aromático aqui. Então a letra C, de cara, ela está fora de questão. Ela não tem como ser a nossa alternativa correta. Tranquilo? Aí a gente vai olhar outro ponto. Ele fala que vai ter o anel aromático conjugados com o grupo carbonila. Esse conjugado aqui, ó, quer dizer que entre o anel aromático e a carbonila nós vamos ter ligação simples, ligação dupla. Ligação simples, ligação dupla. Nós vamos ter uma conjugação que é essa alternância entre as ligações simples e duplas. E aí a gente vai observar aonde isso ocorre. Vamos olhar aqui. Na nossa letra A, nós temos o anel aromático, tá aqui. Nós temos a ligação dupla aqui, ligação simples, ligação dupla, ligação simples. Então, nós temos a alternância, temos a conjugação, só que tem outro ponto. Ele fala que ela apresenta em uma das suas extremidades uma parte apolar. E aqui, ó, nós temos uma parte polar. Então, a letra A, ela está fora. Na letra B, nós temos o anel aromático. Aqui nós temos as ligações duplas conjugadas com a simples, ó. Aqui tem ligação dupla, ligação simples. Ligação dupla, ligação simples. Porém, o que não tem aqui? A carbonila, pessoal. Nós não temos a carbonila. Então, a letra B também está fora de questão. Ficamos entre a letra D e a letra E. Vamos na letra D. Aqui o anel aromático, certíssimo. E aí nós temos a carbonila? Temos a carbonila. Nós temos uma extremidade apolar? Temos uma extremidade apolar. O que não tem aqui? Nós não temos a conjugação da alternância entre ligação dupla e simples. Não tem. Quando sai do anel aromático aqui, só tem ligação simples, ó, depois. Então, a letra D está fora. E aí fica quem? A alternativa é, tem um anel aromático, tem a alternância da ligação dupla do anel, simples, dupla, simples, tem. Tem a carbonila, também tem, e a extremidade apolar, então a alternativa correta é a alternativa letra E. Essa é uma questão que precisa de interpretação, pois o texto diz que as moléculas ativas de um protetor apresentam usualmente anéis aromáticos conjugados com grupos carbonila. Ocorrência de alternância entre ligação simples e ligação dupla e uma parte apolar. A única alternativa que apresenta essas características é a letra E. E aí, pessoal, vocês gostaram de fazer essa questãozinha do Enem? Eu achei uma questão bem bacana,
para você poder observar que nem tudo se resolve com cálculo, nem tudo se resolve simplesmente com a lógica. Às vezes você tem que, além de ter a lógica e tudo isso, você tem que saber interpretar o texto. É muito importante a interpretação. E aqui a gente encerra a nossa aula 7 e fique ligado que a gente tem mais aula pela frente.